O nosso grupo ficou com a formação das etnias no Brasil. O grupo é composto por eu, Kenia Melini, Sabrina Stephanie, Carlos Eduardo, Jatiniel Matos e Rafael Alves. Etnias no Brasil. Etnia do grupo étnico significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresentam vários elementos em comum, tais como língua, cultura, história, valores, semelhanças físicas e entre outros. O povo brasileiro é composto etnicamente por brancos de origem europeia, negros de origem africana, amarelos, que são indígenas e asiáticos, e mestiços. Dificilmente existe uma nação com tão complexa e variedade de composição étnica de sua população. No caso do Brasil, a formação populacional advém de basicamente 5 distintas fontes migratórias. São elas os nativos, os portugueses, os negros africanos, a intensa imigração europeia no Brasil, a entrada de imigrantes oriundos de várias origens e os nativos que se encontravam no território antes da chegada dos portugueses, os portugueses que vieram para o Brasil a fim de explorar as riquezas da colônia, os negros africanos que foram trazidos pelos europeus para trabalhar no engenho da produção de açúcar a partir do século XVI, a intensa imigração europeia no Brasil, sobretudo no sul do país, a entrada de imigrantes oriundos de várias origens, especialmente vindo da Ásia e do Oriente Médio. Com base nessas considerações, a população brasileira ficou com a seguinte composição étnica: brancos, negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclos e cafuzos. Eu queria chamar agora a Sabrina Stephanie para falar um pouco sobre os brancos e os negros. Os brancos. A grande maioria da população branca tem origem europeia ou são descendentes deles. No período colonial, vieram para o Brasil espanhol, holandeses e africanos, italianos e eslavos. A região sul abriga grande parte dos brancos da população brasileira, pois esses imigrantes ocupavam tal área. Negros. Essa etnia foi forçada a migrar no Brasil, uma vez que vieram como escravos para atuar primeiramente na produção do açúcar e mais na cultura do café. O Brasil é um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo. Hoje, os negros se encontram principalmente em áreas nas quais a exploração foi mais intensa, como é o caso da região Nordeste e do Sudeste. Agora, vou falar um pouco sobre os indígenas. Os indígenas eram um grupo étnico que habitava no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Aí, nesse período, os índios somavam quase 5 milhões de indígenas, de nativos. Aí, os índios foram sendo disseminados pelos portugueses em guerras, em conflitos, e só restaram somente 350 mil índios. E atualmente existem 170 mil na região norte e no centro-oeste 100 mil. Eu vou falar mais um pouco sobre os pardos. Os pardos é uma etnia que é formada pela junção dos brancos, negros e indígenas. Agora eu vou falar um pouco sobre os mulatos. Eles correspondem à união entre brancos e negros. Este grupo representa 24% da população e ocorre com maior predominância no Nordeste e no Sudeste. E eu queria chamar agora o Niel para falar um pouco sobre os caboclos e os cafuzos. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os caboclos. Eles representam a descendência entre brancos e indígenas. No país corresponde a 16% da população nacional e esse grupo se encontra nas áreas mais distantes do país, ou seja, não muito próximo ao centro. Eu vou falar um pouco sobre os cafuzos. Esse grupo é oriundo da união entre negros e índios. Essa etnia é restrita e corresponde a 3% da população. Eles são encontrados com maior frequência na Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste de não sei onde. Agora eu quero mostrar um gráfico que representa a etnia no Brasil e suas raças. Brasil, etnias e raças.
Geneticamente, a população brasileira continua mestiça. Nos censos, a maioria da população brasileira continua a classificar-se como branca, 47,3%. Uma parcela considerável como parda, 43,1%. E um número muito reduzido como preta, 7,6%. No gráfico, os brancos estão representados nessa parte rosa claro, que é 47,3%. Os pardos nessa cor, um rosa mais escuro, que são 43,1%. Os negros, que são nessa parte preta, 7,6%. Os amarelos, que são nessa parte branca, 2,1%. E os indígenas nessa parte rosa, ao lado da branca, que é 0,3%.